Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Seiji, sou militante da Juventude Faísca e do MRT, o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, e eu estou gravando esse vídeo para conversar mais uma vez com o Jones Manuel. Por quê? Vocês devem estar lembrados que eu gravei um vídeo falando sobre o Domênico Losurdo. Bom, nesse vídeo eu fiz a afirmação de que os trabalhadores da China estão entre os mais explorados do mundo. O Jones Manuel então me contestou essa afirmação, me questionou qual que é a origem dessa informação, quais são as fontes dessa informação. Então eu estou gravando esse vídeo para responder. Então vamos às fontes. Eu já tinha deixado indicado naquele vídeo original o artigo que saiu no semanário Ideias de Esquerda, onde tem a citação de um livro de um jornalista espanhol, o Rafael Poch de Feliu, chamado A Atualidade da China, um livro publicado em 2009, no qual ele relata as condições de trabalho nas fábricas em Guangdong, onde inclusive ele diz que em certas fábricas a jornada de trabalho sequer tem limites pré-estabelecidos, como dizem os administradores da fábrica, se trabalha o quanto for necessário. Os trabalhadores chegam até a dormir nas fábricas e ganham salários que podem variar de 480 a 600 yuanes. 600 yuanes, que corresponde, grosso modo, a 1,6 euros por dia, por jornada diária de trabalho, o que por pouco ultrapassa a linha da miséria. A linha da miséria hoje está em 2 dólares por dia, o que dá em torno de 7 reais aí por dia. Também você encontra números muito semelhantes nesse livro aqui, Capitalismo e Economia Mundial, do Javier Arrizabal Montoro, professor do Instituto Marxista de Economia da Universidade Complutense de Madrid, em que ele cita um relatório de uma comissão internacional que visitou a China nos anos 90, onde na verdade a gente encontra os mesmos números citados pelo Rafael Poch de Feliu. Então, salários que poderiam variar de 300 a 600 yuanes nesse período de 2 décadas, com acordos entre a burocracia chinesa e os capitalistas estrangeiros de que não seriam pagos salários maiores que 600 yuanes para os homens ou 500 yuanes para as mulheres. Também o Javier, no Capitalismo e Economia Mundial, faz um levantamento da evolução dos salários em comparação com a produtividade do trabalho no período entre 1990 e 2007. Então, em números índices, se a gente colocar como número índice 100 o salário em 1990 e colocar como número índice 100 a produtividade em 1990, a gente vai perceber que em 2007, se o salário tinha atingido o índice de 243, a produtividade tinha atingido o índice de 943. O que dá pra gente pelo menos uma sugestão do quão brutal, do quão enorme foi o avanço da taxa de exploração dos trabalhadores chineses nesse período. Também escrevendo em 2004, o Huan Qinggu cita um artigo do Financial Times em que se comparam as mesmas empresas que fabricam sapatos, as suas fábricas no Reino Unido e na China. Enquanto no Reino Unido era pago um salário de 490 dólares semanais para os trabalhadores, na China, essas mesmas fábricas que produziam os mesmos sapatos pagavam um salário de 100 dólares mensais, ou o correspondente a 39 centavos por hora, por uma jornada de trabalho de 69 horas semanais, em que, de novo, os trabalhadores dormiam nas próprias fábricas. Isso é muito importante porque a taxa de exploração não depende só do valor do salário. Outra coisa muito importante para a gente levar em consideração quando a gente tenta determinar a taxa de exploração é a duração da jornada de trabalho. Então, na discussão que se seguiu à publicação do meu primeiro vídeo, eventualmente eu me deparei com a notícia de que
entre 2005 e 2016, a média salarial chinesa teria triplicado e que, como consequência disso, os salários na China já seriam maiores que em toda a América Latina, com exceção do Chile, ou algo em torno de 70% dos salários da média salarial de países medianamente desenvolvidos da Europa, como Portugal ou Grécia. E que, portanto, essas condições de trabalho que eu descrevi no começo do vídeo até agora já não corresponderiam mais à realidade da China, à realidade dos trabalhadores chineses. Só que, primeiro, a China é um dos países do mundo onde mais se trabalha. A média anual de horas trabalhadas por trabalhador é de 2.000, chega até 2.200 horas. Entre 2010 e 2011, trabalhadores jovens de 18 a 24 anos que trabalhavam para a Foxconn, uma empresa que presta serviço para Apple, para Dell, para Sony, para Nintendo, se suicidaram por ter que trabalhar 16 horas por dia, 6 dias por semana, porque sem as horas extras, os salários não davam conta de satisfazer todas as necessidades de subsistência desses jovens trabalhadores. E mais recentemente, do final do ano passado para cá, a imprensa tem divulgado o escândalo das escalas 996, ou seja, escalas das 9 horas da manhã às 9 horas da noite, 6 dias por semana, que é uma escala que tem sido utilizada pelas empresas de tecnologia como a Huawei, e que inclusive tem sido defendida, saiu publicamente em defesa dessa escala, por exemplo, um bilionário chinês, o Jack Ma, que falou que os trabalhadores deveriam ser gratos por poder trabalhar 12 horas por dia. Em segundo lugar, tem uma piada de economista, né? Enfim, mas que é mais ou menos assim. Se eu como 2 frangos e você não come nenhum, na média, cada um comeu um. Se você pega no período, justamente nesse período dos aumentos salariais aí da notícia, de 2005 a 2016, e dados mais recentes, o índice de Gini da China oscilou entre 0,46 e 0,50. O índice de Gini é uma medida de desigualdade. Ele pode variar entre 0 e 1. Um índice 0 indica uma igualdade perfeita, todas as pessoas têm exatamente a mesma renda, e um índice 1 indica que uma única pessoa tem toda a renda do país e todas as outras pessoas não têm renda nenhuma, uma desigualdade perfeita, portanto. Um índice superior a 0,4, então, é considerado internacionalmente um índice elevado, um índice de alta desigualdade. Até porque os países mais desiguais do mundo têm os seus índices de Gini na casa dos 0,6. Segundo um working paper do Fundo Monetário Internacional, o índice de Gini da China já é maior que a média do índice de Gini dos países da América Latina, da África subsaariana e dos tigres asiáticos. E se a partir de 2008 o Gini chinês deu uma estabilizada e até mesmo uma pequena diminuição em alguns períodos entre 2008 e o presente, esse comportamento se deveu muito mais a uma diminuição da renda dos estratos mais altos, mais ricos, e um aumento da renda dos estratos médios, do que de um aumento da renda dos estratos mais pobres, do que de um enriquecimento, uma melhoria da população mais pobre. Então, tudo isso nos autoriza a concluir que, se por um lado a China está hoje dando um giro no seu padrão de acumulação, tentando aumentar a demanda do mercado interno e a se especializar na produção de bens de alta tecnologia, que empregam, portanto, o trabalho qualificado e assim explicam que haja aumentos salariais em alguns ramos da economia chinesa. Por outro, não só as condições de trabalho que eu descrevi não são coisa do passado, como também elas ainda são a realidade da maioria dos trabalhadores chineses. Além disso, também tem outras formas de desigualdade,
como a desigualdade rural-urbana, que se deve muito ao controle da migração interna que existe na China, e inclusive a desigualdade no acesso a serviços públicos, como educação e saúde. Por exemplo, no mesmo working paper do FMI, segundo esse mesmo working paper, na China se gasta mais com saúde do próprio bolso do que na maioria dos países desenvolvidos. E o Javier, no Capitalismo e Economia Mundial, chega a relatar que, depois que as reformas do Deng Xiaoping tornaram a saúde, tanto pública quanto privada, uma coisa paga, um instrumento de compra e venda, uma única hospitalização, pode chegar a custar para um trabalhador do campo a totalidade da sua renda anual, o que coloca em xeque, então, o argumento do Jones Manuel sobre a extensão do salário indireto na China. E o fato de que tudo isso aconteça com a autorização do Partido Comunista da China, que participa da gestão das empresas privadas, só torna toda essa situação ainda mais escandalosa. Bom, então eu acho que a essa altura já está claro de onde que eu tirei e de onde que eu não tirei as minhas informações a respeito da taxa de exploração na China. Agora, outra coisa que eu acho chocante é que no vídeo que o Jones Manuel gravou para o canal dele sobre a China em maio desse ano, ele chega a dizer uma coisa que é que, assim, determinar o caráter de classe do Estado chinês é uma coisa que não é importante, não importa o caráter de classe do Estado chinês. Eu até hoje não consegui achar uma argumentação satisfatória que mostre que a classe trabalhadora chinesa ainda exerce o poder político no país. Se eu tenho dúvidas que a China é ou não socialista, uma coisa eu tenho certeza. A experiência chinesa de superação do subdesenvolvimento e da dependência e da volta de um protagonismo mundial da Ásia na economia, algo que foi destruído pelo colonialismo imperialista no século XIX, é, sem dúvida, uma experiência que está deixando os capitalistas da Europa, do Japão e dos Estados Unidos bastante assustados. E se eles estão assustados, se eles estão contrariados, alguma coisa boa deve ter nesse processo histórico. Isso expressa, por um lado, uma tremenda falta de internacionalismo, de ambição de construir um partido mundial, um Estado maior da Revolução Proletária Internacional e, portanto, de não ser uma questão importante determinar concretamente as tarefas dos revolucionários na China. Porque de que lado que está o Jones Manuel na luta de classes hoje? Está do lado do regime restauracionista do Xi Jinping ou está do lado dos estudantes chineses, dos estudantes universitários que estão construindo sociedades marxistas para ajudar os trabalhadores a se organizarem, a se sindicalizarem e apontando a contradição entre o discurso da burocracia do Partido Comunista e a realidade capitalista da China. E expressa, por outro, também a concepção campista, tipicamente stalinista, do partido do qual o companheiro Jones Manuel faz parte, o PCB, que leva a que esse partido tenha posições como, por exemplo, de defender ditadores como o Assad ou o Gaddafi, ao invés de disputar dentro da legítima rebelião das massas na Primavera Árabe a necessidade de um terceiro campo com independência de classe claramente delimitado do imperialismo, que tentou instrumentalizar esse processo, ou que tenha uma postura totalmente acrítica em relação ao regime chavista, que, embora assediado pelo imperialismo, hoje, sob o governo do Nicolás Maduro, se apoia quase que exclusivamente sobre a repressão contra os trabalhadores e o povo pobre. E isso, na verdade, nos leva de volta ao debate sobre o Domênico Lussurdo. Porque a reivindicação, portanto, da obra do Domênico Lussurdo não está a serviço justamente de construir uma verdadeira muralha da China entre a questão nacional e a luta socialista, na contramão da teoria da Revolução Permanente, que explica que a burguesia nacional dos países atrasados, dos países semicoloniais, é incapaz de levar uma luta consequente contra o imperialismo. Como o Jones Manuel explica que
os processos da Revolução Anticolonial reivindicados pelo Domênico Lussurdo não tenham levado, mesmo nos países em que ele triunfou, a uma superação da opressão econômica desses países pelo imperialismo. Como ele explica que a linha stalinista imposta ao Partido Comunista Chinês de liquidação dentro do Partido Nacionalista, o Kuomintang, nos anos 20, tenha levado a uma catástrofe, ao massacre perpetrado pelo Chiang Kai-shek contra os comunistas e contra os trabalhadores, que impôs uma derrota à Revolução Chinesa em 1927. Como ele explica que, mesmo depois disso, o Mao Tse-tung continuou insistindo no caráter progressista da burguesia nacional e que a ruptura com o capitalismo que se deu com a Revolução de 1949 só se deu porque o Mao Tse-tung foi obrigado a se defender da ofensiva do Chiang Kai-shek e do Kuomintang, em quem ele considerava, ainda nesse momento, pós-Segunda Guerra Mundial, um aliado. Ou, como ele explica que essa mesma linha maoísta de colocar a burguesia como uma das 4 classes revolucionárias nos países semicoloniais tenha levado na Indonésia os comunistas a um desastre muito semelhante ao de 1927 perpetrado pelo Chiang Kai-shek contra os comunistas chineses. Eu espero que dessa vez o Jones Manuel queira entrar no debate e quem quiser acompanhar esse debate, curte esse vídeo, compartilha, segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Quem quiser dar uma olhadinha também lá no podcast do Esquerda Diário, o nosso primeiro episódio, a gente trata um pouco mais dessa tentativa dos últimos anos da China de mudar o seu padrão de acumulação a partir de projetos como o Made in China 2025, a nova Rota da Seda, as implicações da guerra comercial para essa mudança. E vou deixar na descrição do vídeo, além de estar aqui nas legendas, vou deixar na descrição do vídeo todas as referências que eu fiz, todas as minhas fontes, e vou deixar também o link para a campanha financeira do Esquerda Diário. O Esquerda Diário é um portal que faz parte de uma rede internacional, uma rede militante, independente, que não recebe financiamento dos capitalistas, de nenhum tipo de variante política da burguesia, nem do Estado burguês, e que precisa muito da ajuda de todos vocês para continuar levando adiante o nosso combate contra esse governo reacionário do Bolsonaro, contra as reformas, contra os ataques e denunciando as burocracias sindicais que rifam, que entregam os nossos direitos para esse governo. Muito obrigado e até a próxima.